Papo de quebrada. Salve, salve família! Estamos iniciando nossas transmissões diretamente dos estúdios do Centro Cultural Vasco com mais um episódio do podcast Papo de Quebrada. Eu sou o Rica. Sou o Flávio Miranda. E hoje estamos aqui com a nossa querida Beta Cunha. Ela é atriz, diretora de teatro, minha amiga, que eu sou fã. Você sabe que eu já te falei que eu sou seu fã. E arte educadora. Tudo bem, Beta? Tudo bem, Flávio, tudo bem, Rica, tudo bem a todos que estão nos assistindo. É um prazer estar aqui, né, receber esse convite, poder papear, poder a gente se conhecer, estamos nos conhecendo hoje, né, Flávio? Exatamente. E podemos trocar nossas ideias aí, né? Então, muito obrigada e bem-vindos a todos que estão aí nos assistindo. Beta, muito obrigado por você estar aqui. Fala sobre sua trajetória, seu começo, eu acho importante, né? Porque é aquilo que a gente conversou nos bastidores ali. A ideia é que as personalidades, os ideais cheguem às pessoas que a gente não consegue atingir, né? E o podcast é para isso. Legal. Bom, eu costumo brincar, falar, meu Deus, desde 1500, mas assim, eu tenho bastante orgulho de falar isso assim. São mais de 30 anos de carreira. Exatamente esse ano eu completo 34 anos de carreira e é assim, eu costumo dizer que eu não escolhi o teatro, eu fui escolhida mesmo nesse sentido, porque eu venho de uma família, não é uma família de teatro, meu pai fez teatro. Meu pai fez teatro, né, na juventude, antes mesmo de conhecer minha mãe, e a arte sempre foi muito presente nesse sentido. Então, eu me vejo hoje, quando às vezes estou dando aula, falando sobre algum gênero, alguma questão, você fala, meu Deus, eu assisti isso, eu tinha, sei lá, 7, 8 anos, né? Então, assim, fiz minha primeira, vamos dizer, aparição num palco, acreditem ou não, aos 6 meses de idade. Nossa. e que eu, desde que eu me entendo por gente, assim, quando eu pude opinar, pedir, escolher, depois, aos 9 para 10 anos, eu fiz uma participação, meu pai fazia GTR, que é o grupo mais antigo do interior paulista. Anos, né? Não, esse ano, se eu não me engano, 60 e alguma coisa, 66 anos, se eu não me engano, né? Ou seja, e eu venho, né, a arte foi fazendo parte da minha vida de uma forma que eu fui me identificando, reconhecendo, sabendo que através dela eu podia falar, né? Eu podia me expressar, eu podia brincar de ser o que eu quisesse, né? Mas principalmente a arte foi o que me deu o que hoje eu primo muito e que faço enquanto arte educadora, que é essa questão da socialização, do respeito ao outro, do olhar, da escuta, né, para o outro. Então, da carreira é isso. Dentro desse meio tempo todo, tenho formação, graduação em psicologia, cadeira de psicodrama, mas que também, quando eu falo assim, nossa, teatro e psicodrama, psicologia, tudo, não, que lindo. Falei, veio o teatro depois do psicodrama. Falei, não, teatro sempre primeiro, né? Depois Sim. que veio o psicodrama, porque eu achei que era uma forma que ia me ajudar melhor dentro da arte. Mas sempre pensando numa arte que tem esse poder transformador, o poder do diálogo. Exatamente. Com quem a gente, né? Para quem eu estou fazendo? Eu não faço arte para mim, só para me gabar. É lógico que é uma delícia estar no palco. É lógico que é uma delícia você ter gente te assistindo, você ter gente te aplaudindo ou dizendo não gostei. Sim, mas para mim ela tá para além disso, sabe? Entendi. Ela tá no poder que a gente tem de comunicar e de falar com o outro, de escutar, né? Que legal. Partindo desse princípio mesmo de gostei ou não gostei, porque tem isso, né? Lógico. No meio artístico, e a gente tem que conviver com isso enquanto artista. Tem alguma peça que você falou assim, consegui, essa é foda, essa, sabe? Tipo, diante de todas que você já fez, tem alguma em especial que você... né? Tem, muitos assim, foram muito... Eu já vivi papéis muito desafiadores, muito assim, de dizer, será que eu dou conta? Né? Mas assim, eu acho que vários momentos, muitos assim, elencar uma só, Rica, mas eu acho que sim. Eu acho que a última que eu fiz, não essa atual que a gente estava conversando com a Cia Cênica, chama De Mais Ninguém.
A gente montou ela em 2019, começamos em 2018, final de 2018, estreamos em outubro de 2018, estreamos em junho de 2019, chama De Mais Ninguém, onde a gente fala da questão da mulher, do feminicídio, e foi um trabalho feito só por mulheres, dirigido, equipe técnica, e depois a gente teve o complemento que a gente achou necessário um olhar do Fabiano e do Fagner dentro da Cênica, que veio muito a contribuir, não no sentido de ser o homem, o machista que está lá, mas um olhar muito generoso que a gente queria ouvir. Né? São pessoas de dois ligadas à homens, arte, exatamente, arte também, né? de dois homens, como que estava chegando o nosso recado. E como esse trabalho ele foi muito em cima do feminino, do ser mulher de cada uma de nós, eu acho que esse dos últimos assim foi o mais, porque aí você tem que se deparar com as suas questões, o que eu dou conta, como eu coloco essa questão em cena de forma artística, mas dando o meu recado, né? A minha questão de mulher negra, de mulher pobre, de mulher da periferia, de mulher gorda, que não tem um padrão de corpo como todo mundo espera das mulatas, das negras, né? Não, mulata, das negras, mulher preta tem que ter aquele padrão. Então, falar disso e dessa condição que, enquanto mulher negra, somos as que mais morremos, as que mais temos problema da questão da saúde, né? Da questão da opressão, nós somos a base da pirâmide. Né? Então, foi bem desafiador, bem provocador e também... Chegou um momento que eu falei assim, peraí, vamos respirar, eu dou conta e é preciso fazer. É preciso. Um olhar no espelho, né? Exatamente, é um olhar no você espelho, tá Flávio. né? É esse olhar no espelho e dizer assim, como que eu traduzo isso de forma artística, mas que as minhas manas se identifiquem, se reconheçam. Né? E pegando gancho nisso, qual a importância das mulheres na arte? No teatro, na TV, na cultura em geral. Eu vou até complementar, Beto, até pra gente, enquanto produtoras, falar da importância daquilo que você falou, de ter as minas na produção, na direção. Você tá me entendendo? É muito legal você tentar juntar essas duas coisas, né? Tá. Até pra galera que tá produzindo ver a importância disso, né? Porque às vezes a gente precisa ouvir, né? Enquanto homens, enquanto Porque eu acho que o machistas olhar que somos, feminino é entendeu? completamente diferente do masculino. Ele é mais doce, mais puro, mas também tem uma força que... Muito mais aguerrido, né? Exato. Quando que a é uma mulher... força que o homem talvez não tenha. Exatamente. Quando a mulher sacode uma sociedade, ela sacode tudo, né? Tudo treme. Para chegar em quem está assistindo, que é um processo de desconstrução do machismo, igual a gente fala todo dia, né? Eu acho legal. Porque só falar que essa questão, né? Ainda bem que assim, vocês são pessoas de arte, são pessoas inteiradas. O machismo é estrutural, mas o que a gente precisa fazer enquanto homens? Falar sobre machismo entre nós mulheres. A gente sabe o que a gente sente na pele, né? Exato. Mas repassar isso pra gente. Exatamente. E o espetáculo, a gente teve esse cuidado e a gente discute muito entre nós. Nós precisamos falar de machismo para quem apregou este machismo. Para os homens, tem homens machistas, sim, mas a gente... não existe mulher machista. Né? Fala, aquela mulher... Não. As pessoas, elas reproduzem, né? A questão machista, porque ela está estrutural, mas a gente pode combater? Pode. Então, é no dia a dia. Que expressão que a gente não pode usar? O que eu preciso perceber? Né? Por exemplo, assim, a mulher é o sexo frágil? Não, a mulher não é o sexo frágil. De onde vem isso, né? Né? Da onde vem isso? Então, é uma estrutura. E quando a gente falou, não, a gente quer falar disso, né? Eu sou uma pessoa que tenho militado na questão feminista dentro do coletivo Elas por Elas, aqui em Rio Preto, né? E a gente discute isso. A gente não quer... Todo mundo fala, essas mulheres feministas, elas querem pisar na gente. Não. É igualdade. Né, Beto? É igualdade. Vamos lado a lado. Né? Não, vamos lado a lado. Vamos discutir, vamos debater. Porque lugar de mulher é onde ela quiser mesmo. Parece jargão, mas a gente pode estar onde a gente quer. E como essa estrutura, né, hoje em dia, ela é tão enraizada e, assim, se reproduz, hoje tornou-se natural.
E bendito Brecht que já dizia, né? Não deixemos que as coisas pareçam natural quando elas não são, né? A gente não pode deixar, né? Tem que tomar cuidado quando a gente torna hábito o que é natural. Não, né? Então, quando a gente foi montar, então a gente só quer mulher. Então, assim, ainda hoje a gente tem dificuldade de encontrar uma mulher que opere luz. A gente tem hoje várias, mas a gente poderia ter muito mais. Muito mais. Muito mais. Que opere uma luz, que opere uma técnica. Eu aprendi a operar luz, operar som, porque quando a gente começou a fazer teatro lá atrás, a gente fazia não tinha... tudo de tudo, tinha né, que fazer de tudo. Dirigia, ia pra cena se precisasse, operava som, operava luz, né? Se precisava, ainda tinha físico, subia em escada, ajudava a afinar a luz, tudo. Então, eu tive a oportunidade de experimentar, de fazer, mas tem muitas mulheres que não. Então, esse poder, assim, a gente pode, a gente deve, a gente precisa ocupar esses espaços. Não tenho dúvida disso. Né? Na produção, na técnica. Então, esse espetáculo, a gente trouxe uma mana de Ribeirão, também atriz, ferrada para dirigir, e a gente queria só figurinista mulher, só isso, e a gente viu, mana, e a fulana? Hoje eu não faço mais. Não, mana, vamos lá, a gente quer que você volte a fazer. Isso é importante. Vamos trazer, né? E como falar dessa questão e de uma forma que quem precisa ouvir? A gente acredita que a parceria, né, como, por exemplo, no trabalho, nos espaços, ela tem que ser igualitária. Por isso que, a hora que a gente finalizou, a gente falou assim, não, a gente quer os dois meninos, né, que são dois diretores, encenadores, ator da companhia, a gente quer o vosso olhar. A gente quer a vossa contribuição. Mas partiu de vocês. Sim. Olha que interessante. E eles com todo, né... Então, a gente quer te ouvir, a gente quer ouvir, a gente quer ver. Então, eles tiveram, então, essa disponibilidade, sabe, Flávio? Para desconstrução machista que você fala, ela é diária. E, às vezes, os meninos estão falando assim, eles falam... Eu reproduzi alguma coisa machista? Não, tá tranquilo, pode falar. Né? Porque tá tão enraizado, tão naturalizado. É uma casca, e é difícil. Tão naturalizado... Eu fiz essa pergunta justamente por isso, porque enquanto periferia, né, enquanto o nosso reduto, onde a gente transita, isso é o que você falou, acaba sendo uma coisa comum. Sim. Né? E a gente precisa aprender para poder desconstruir, né? Porque eu tenho que ter uma base, entendeu? Para poder desconstruir, porque a gente vê enquanto, né, você tá numa roda de amigos, você tá num bar, você passa por algum, né, principalmente na periferia, você ouve, né? Muita piadinha machista, entendeu? Muita piadinha homofóbica, muita coisa. E a gente está nesse processo, entendeu? E a gente acaba... E também não é... Eu sou uma pessoa... Eu penso assim. Eu não tenho uma radicalidade, né? Um radicalismo, falar assim... eu só faço coisa com gente preta. Só faço coisa com preto... Não. Você acha que isso é um radicalismo, Beto? Assim, só... Não. Se a gente opta, vamos fazer um trabalho negro, só quero negro, vamos lá. Mas por que não? Você tá aqui, mano, eu quero somar, eu vim aqui para somar, eu vou aprender, eu vou estar no meu lugar, vou te escutar e o que eu puder fazer, tô junto. É isso que eu falo que eu... Porque a gente tem gente que... Não, né? Então, os radicalismos, eu acho complicado, mas porque a gente demorou muito para conseguir esse menor espaço que a gente está, enquanto mulher, enquanto preta. Né? Continua lutando ainda, a gente luta muito, né? É. Então, viver, né? A arte já é um ato de resistência. Por uma mulher, né? Por uma negra, por um negro. Então, a gente precisa, sim, né? Opa, vamos somar? Vamos somar. Vamos somar. E assim, não tente, eu sei o que você sente, não, você não sabe o que eu sinto. Não. Mas você quer estar aqui para ouvir, e aí, então, assim, a gente tenta, né, eu venho tentado nos meus trabalhos, assim, nos ouçam. Quer somar? Vamos somar. Pergunte. Não sabe? Pergunte. Estou sendo assim, porque mesmo a gente se deparou, eu me deparo dia a dia com questões, meu Deus, como isso está tão intrínseco dentro da gente, que eu não percebia. Fazendo esse espetáculo, quando eu falo assim, que eu me deparei que foi difícil, e eu uso isso, inclusive, em cena, algumas brincadeiras, amigos, irmãos faziam, que isso não é legal. Isso é uma forma
velada, mascarada, naturalizou. Naturalizou. Tipo assim, que preta é essa que não sabe sambar? Porque eu sou preta, eu preciso sambar que nem o protótipo de pretas que nem foi desenhado. O meu nem samba foi... é meu samba. É. Né? Ou seja, eu não tô aqui, a gente não tá para seguir, né, nem a mulher, nem o preto, nem nosso povo de periferia. A gente não tem que se contentar, sabe, Rica, ao lugar com que estruturalmente vem nos colocando desde 1500, como é que eu sou obrigado. Exatamente. Não. Exatamente. Então, eu sempre busco, assim, que a minha arte, quando eu dou minhas aulas, né, para mim, ser arte educadora está tão atrelado a ser atriz, assim, o prazer que eu tenho, sabe? O gozo que eu tenho quando eu estou no palco, eu tenho quando eu estou, assim, eu falo que eu não sou professor, que eu estou provocando alguém. Enquanto arte educadora. E é isso, de fazer as pessoas falarem assim, eu posso. Você tem um monte de coisa aí, quero cutucar. Então, esse prazer para mim, né, das pessoas, e é uma desconstrução diária, porque às vezes a gente se vê, fala, nossa, olha, não tinha pensado nisso. Aí você ouve uma palestra, você vê um aluno que coloca uma coisa, e você fala, olha só. Né? E falando disso aí, do lance da arte e educação, né? De repente você está cuidando da base ali, né? E passando esses valores, né? Construindo isso perante uma criança aí. É muito importante para quê? Para não acontecer, por exemplo, com a nossa geração, né, Flávio? Que a gente herdou o machismo, a gente herdou um monte de coisas. A gente foi criado Eu sempre comento com a minha companheira exatamente isso. Eu falo, eu tento, em relação ao meu relacionamento com ela, a não reproduzir o que o meu pai era, entendeu? Aí você se pega em umas coisas e fala assim, puta merda, meu pai... reproduzir. Meu pai tá aqui, né? Então eu acho importante... Você quer falar desse trabalho de arte e educação, de dar aula pra criança? Eu acho muito legal, entendeu? Porque a gente tá tratando muito de valores ali, né? Sim. O importante é isso, assim, a primeira coisa que eu sempre falo, às vezes eu trabalhei muito tempo em instituição privada, né? Em escola particular. E foi uma grande experiência, né? Porque a gente já vem da estrutura que a gente vinha falando, é uma mulher, é uma negra, né? Que vai entrar dentro de uma periférica, que vai entrar dentro de uma estrutura totalmente padronizada. Exatamente. Branca. Né? Branca, burguesa, né? Totalmente estabelecida. Eu nunca estudei em escola particular. Minto. Estudei, sim, no meu 3º ano do ensino médio, porque eu ganhei uma bolsa para jogar vôlei na época, que tinha aquela questão de ter os times de vôlei da cidade. Eu ganhei uma bolsa e fui estudar nessa instituição. Meu 3º ano só. Por isso que eu fui para lá. E foi nessa mesma instituição que eu vim depois da aula. E é uma questão que você... Então, eu penso assim, não dá para você se sentir um educador se você não tiver um olhar para o espaço, se não tiver um olhar para aquele território, para aquela realidade. Entender aquilo ali, né? Entender. Exatamente, entender. Então eu falo assim, não dá para você achar, eu não consigo, pelo menos toda vez que eu vou ser contratada, eu falo assim, eu não consigo falar assim, chegou lá, vou dar minhas tal horinhas de aula, e vou embora. Tchau, um beijo, eu não consigo. Não consigo não me envolver e não acreditar no poder que o meu trabalho acho que tem e que pode fazer. Sim. Então, eu sempre tive essa questão assim, muitos alunos que vinham indicados por terapeuta, criança, adolescente, gente, vinha indicado para fazer teatro por terapeuta. Por isso que eu falo assim, o teatro é uma arte tão completa que nisso é fundamental também você ter. E aí você vai, quando você entra na instituição, você vai... Não, então eu preciso reconhecer esse território. Eu não vou entrar aqui e ser, como dizia minha mãe, vaquinha de presépio. Amém, 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 amém. Eu falei, não. Mas aos poucos, quando você sabe, né, o que você quer, quando você sabe onde você quer chegar e você se preocupa realmente com aquela realidade e pode transformar. Então, eu fiquei 11 anos nessa instituição e é muito importante ver quem eu era, como eu era recebida, como eu era vista, né? Dando uma atividade extracurricular, né? E depois de 11 anos, quando eu saí.
eu não era a mesma, e eu tenho certeza que O quem ambiente passou também. pela minha realidade, tanto que hoje encontro com ex-alunos, né? Professora, oi tia, não sei o quê. Isso é um barato. Então, olhar esse universo e, concomitantemente, sempre fazendo projeto. O que a gente chama de projeto social, assim, implementando uma nova possibilidade através da arte. Né? Então, assim que a gente liberou, na época, a escola do Cidadania, Paul Harris, eu fiz um projeto delicioso com teatro, dança, break. A gente tinha break, tinha... Grafite. Não, era break, tinha outro segmento, DJ. Lá a gente fazia no Santo Antônio, no Paul Harris Cidadania. e Cidadania, né? Isso. Depois da ponte Paul ali, Harris, né? Cidadania. Fazíamos o Santo Antônio e trazendo essa arte. Darcy Ribeiro, né? Darcy Ribeiro, exatamente. Legal. Então, ou seja, esse olhar. Peraí, então a gente vai vir aqui, qual é o espaço que eu tenho? E essa assim, já peitei muito diretor de escola, já tive que peitar traficante que assim, um menino, 16 anos, por que você não vai entrar assim? Ele chegou pra mim e falou assim, tia, eu só quero comer um cachorro quente. Olha Eu falei, isso. você vai entrar comer um cachorro quente. Ai, não, tia, vamos chamar a polícia. Eu falei, Vai. só um minutinho. Fui. Olha que interessante. Botamos pra dentro. Mas assim, não é fácil, não é fácil. Mas aí também você peita a estrutura, mas também tem uma conversa. Eu ia falar isso, é o reconhecimento do território, né, Beto? Exatamente. Exatamente, sabendo onde você tá pisando. Você tá pedindo, é comigo, o seu trato é comigo, aqui, Olho olho no no olho. É. Não, tia, E esse eu olho quero no olho entrar na pra comer periferia é importante, né? Eu vou entrar, vou comer um cachorro quente, tomar um guaraná e vou sair. Eu falei, você sai comigo? Olha o que você acaba de comer. Não, tia. Bora, vem cá, do meu lado. Né? Qual que é a diferença de trabalhar numa instituição como essa, particular, burguesa, branca, e nas periferias? Qual que é a principal uma diferença que você vê nisso? Para mim, a principal diferença é que é mais fácil para mim a minha aceitação a hora que eu chego numa periferia, porque normalmente dentro da periferia, quando você chega com algum projeto, alguma coisa, as pessoas estão ali porque elas querem. Certo. Elas querem estar ali. Né? Elas buscaram, a maioria pelo menos. Elas buscaram, elas querem estar ali. Tá. Na instituição privada, você está ali, às vezes a criança tem que fazer, o adolescente tem que fazer o tal do integral. Aí tem um monte de coisa para ele fazer. Eu ofereço isso, judô, né? E às vezes não é nada daquilo que ele quer. Eu vou fazer o teatro que eu acho que é o mais tranquilo. Então, é um tempo maior de identificação das pessoas para com a atividade. Mas tem também aqueles que estão ali porque eles querem, vamos fazer, vamos buscar. Mas, para mim, eu tenho mais... Prazer? Prazer. Eu acho que Identificação, né, Beto? Identificação. Eu acho que é uma questão de Nunca identificação. assim, é o que eu costumo dizer, a gente tem as nossas peripécias enquanto professor, mas muito. Já peitei diretor de escola, já peitei inspetor de escola, daí fala assim, a senhora vai me desrespeitar? Professor, eu falei, não estou desrespeitando o senhor, só estou dizendo que o senhor não vai mais bater a mão na cabeça para tirar o boné da cabeça do menino. Pelo amor de Deus. Mas ele sabe que não pode sair. Eu falei assim, às vezes ele se esqueceu. Não, fulano. Vamos conversar, né, sobre isso. Fulano. Você quebra minhas pernas. Eu vou nessa. Você quebra minhas pernas. Eu vou falar uma gíria, mano. talvez você entende, né, Beto? Já vou assim com ele. É. Não, eu falo pro menino assim, mano, você quebra minhas pernas. A gente não combinou que a hora que você saísse da sala de aula é pra tirar o boné? Você tá quebrando minhas pernas aí, ó. O soro, eu esqueci, soro. Tá bom, então bora. Ó, Mas trocou ideia, né? Você traz o cara pra você, né? Você conversou sobre isso. É diferente, né? Você entendeu? Porque senão não dá. Vai muito de quem conduz, né, Beto? Vai muito a de quem identificação. E esse olhar pro todo, né? Exatamente. A gente já foi tão segregado, tão segmentado, tão enlatado. A arte não... Ela precisa ser reveladora, ela precisa ser ampla, ela precisa ser agregadora. Ela precisa iluminar, né? Eu, que não sou artista como vocês, mas eu vejo a arte, a cultura,
como uma ferramenta muito importante, não só de transformação, mas de resistência, igual você falou. Educação. E qual a importância da arte e da cultura nesse processo de resistência no atual cenário político que a gente vive? Ai, Flávio. E vamos ser amplos. Cidade, estado e país. A pergunta certa para a convidada certa. Vamos lá. Até tem um trabalho que a gente está fazendo que a gente tinha uma brincadeira que eu estava dando uma entrevista assim, a vontade de mandar todo mundo, né? Mas vamos lá. Primeiro que eu costumo dizer, e eu acredito, não só digo, eu acredito, que a arte, para mim, é um tripé do ser humano enquanto ser sociopolítico. Tá. Né? Porque somos seres sociopolíticos. Falar que não tem que separar a arte da política, tem que separar a religião da política. Não tem como. Cara, Pessoal do hip hop, vocês estão ouvindo, tá? não dá. Nós somos seres políticos. Somos Vivemos seres numa políticos. polis, Falamos isso temos o que tempo nos todo. organizar, temos Tudo que é política, velho. criar a nossa forma de organização, de cidadania, para o bem viver, para o bem conviver. É isso. Isso é ser político. Exato. Outra questão é você estar alinhado a um partido, à política partidária, que aí cada um tem o direito, a liberdade de escolher o São seu. duas coisas diferentes. E são duas coisas diferentes. Eu sou uma pessoa que sempre fui politizada e politizada partidariamente. A partir do momento que eu entendi que aquilo me fazia bem, e estou onde eu acredito, onde eu possa militar, Sim. politicamente, partidariamente também. As pessoas precisam ter essa consciência. Eu tenho a contribuir? Por que não vou me envolver com política? Não. Se é o momento que eu acho que eu preciso, eu tenho que me envolver com política partidária? Sim. Sim. Né? Então, essa questão do ser político. A arte, então, eu acredito que é isso. Ela é um tripé, para mim, é educação, saúde e cultura. Para mim, esse é o tripé do ser humano sócio. Se você tem mais cultura, você tem mais educação, você tem mais saúde, você tem mais respeito, você tem... Para mim, a cultura traz isso. A arte, a cultura como um todo. E, no momento atual, para gente que faz arte, já é o grande ato de resistência política que a gente está tentando fazer. Então, em termos de federação, eu não gosto nem de pensar. Porque a minha vontade... Fique à vontade. Na questão humana é de porra! Que é isso, mano? Fale. Esse cara tá achando que nós somos o quê? E assim, parece jargão. Nós artistas fomos os primeiros a parar. Vai ser o último a voltar? A gente não sabe mesmo. A gente tá tentando voltar, mas não voltou. A realidade não nos permite exatamente o olho no olho, a arte do encontro, do palco, toque, do abraço, de estar ali. Não é. Então, ou seja, por que eu falo, né, Flávio, que é um triplé? Porque se a pessoa ela está politicamente, enquanto ser orientado, ele tem uma visão, ele tem uma abertura, que ele não vai se permitir calar. Ele, no mínimo, ele vai gritar. Se for preciso gritar, ele vai gritar, ele vai resistir. Então, aonde quando a federação, o Estado, o município, quando eles querem nos calar, quando eles querem continuar oprimindo, é na cultura, é na educação. A primeira coisa lá atrás, não foi nem do Gramunhão agora. Ministério da Cultura extinto, cara. Aí, não, então vamos dar uma secretariazinha lá. Da secretaria, quem põe? Quem põe? Né? Então, quando eles atacam diretamente a cultura, falam, a cultura não dá dinheiro. Cara, a cultura movimenta, se eu não me engano, eu não lembro a porcentagem do PIB nacional, que é gigantesca.
E um povo com cultura, e um povo com arte, um povo com educação, que pensa, que é formado na base para poder pensar e não engolir tudo que quer, ele vai para cima, ele vai resistir. Não tenho dúvida. Então, por isso que eles não querem que a gente faça cultura, por isso que eles não querem que a gente faça arte, por isso que eles não querem que eu monte um Brecht e vou lá dizer, né? O pior analfabeto é o analfabeto político. Né? Exato. Né? É um analfabeto político, ele não ouve, não vem, nem participa das questões Ele se políticas. isenta, né? Você entendeu? Perfeitamente. E aí você chega. Então, se tem lá, no topo do Monte Everest, já começa a podar. Chega na questão Estado, que você fala assim, você vê também assim, é uma tentativa de mascarar, não, a gente vai liberar, vamos liberar a LAB, vamos liberar, né? Mas, para chegar ali, o que tem de deputado, né, que sempre batalhou, a gente tem gente, ainda bem que a gente sempre teve gente aqui na cidade que batalhou enquanto deputado, não sei se eu posso citar nome, Fica João à Paulo vontade, sempre teve fica à com a vontade. gente, uma pessoa que lutou, para além de ser político, quer dizer, existem políticos e políticos, da orientação, também, um né? cara artista que está ali, mesmo que não fosse, mas sempre conseguiu, Sim. no meio político, trazer outros políticos que não tinham e entender o poder dessa arte. Aí você chega no Estado, vem mais mascarado. Aí você chega no município, hoje nós temos um conselho instituído? Temos, mas é uma luta de mais de 30 anos. Então, o município, né, o Estado, o município, a gente precisa olhar e falar assim, o que a base precisa? Vamos construir nosso plano. Né? O que precisa? Então, a gente precisa de governantes, políticos e nós, povo, cidadão, sociedade civil, dizer assim, chega. Tudo que as políticas culturais, o olhar para que precisa. Da onde tem que vir, gente? Quem sabe? Quem sabe o que o jogador de futebol precisa para ser um bom jogador de futebol? Não é um jogador de futebol? Quem sabe o que a arte, o que a educação, o que a saúde precisa? Somos nós. Quem tá lá, né? Por que não vão nos ouvir? Então, é uma luta, é uma resistência. Então, hoje, o existir já é uma resistência, e o fazer arte, então... Ô, Beta, falando justamente disso, né? Um apanhado de coisas, de luta, de resistência. Claro, tiveram muitas lutas antes disso, né? Mas a gente citar alguns momentos assim e falar um pouco também sobre o conselho, qual que é a importância, porque tem artista que não entende, não sabe da importância. Tem artista que ainda não sabe que tem o conselho da cidade. Da existência. Mas assim, fala não sabe da existência. Eu acho que desde aquela movimentação do escuta lá atrás, sabe? 2017, Né? 2018, né? 2017. Mais ou menos isso, se eu não me engano. E vem vindo, né? Tipo, Sim. lutando todas as classes artísticas, a gente não tá falando só do teatro, mas até chegar na importância, né? Até chegar no conselho, Exatamente. no qual você se faz, né? Atualmente. Presidente, Isso, né? Exatamente. Aquilo que eu falava lá no início. Foi uma luta, que eu falei, são 30 anos de batalha, mas uma luta que não se fez sozinha. Muitas forças tiveram que estar ali. Né? Forças de combate, força de chamar os governantes, né? Todos esses momentos, Nas desses ideias, 30 né? anos, falou, pera lá. Mas também existe uma coisa que a gente não pode deixar de acreditar, né? E de ver e de dizer. O país, quando ele começa a avançar, cria-se um Sistema Nacional de Cultura, lá atrás, em 2010. Então, a coisa começa muito antes do escuta. Sim. Lá em 2010, né, a gente teve toda uma movimentação, ainda no governo Lula, para voltarem as conferências de cultura. Aí nós fizemos as conferências na região. Então, assim, tinha um grupo, naquela época, João Paulo estava no Ministério do Turismo, se eu não me engano.
e ainda não era deputado, ele junto, a gente conseguiu fazer todo o protocolo para a implementação do Sistema Nacional de Cultura que se deu em 2014, 2012, ou seja, a gente começa já a conversar, a falar, Sistema Nacional é fundo, é conselho, é isso, precisa do CPF, Então, essa discussão, ela veio em muitas instâncias. E, para assim, olha, cara, se você acha que a cidade precisa, se você quer que a cidade esteja lá, você vai ter que, né? Você vai ter que chegar junto. Sim. Então, aí até que com muito custo, aí chegamos lá em 2018, 2017, faz o escuta, vamos escutar. Então, assim, conquistamos. Muito que conquistar, batalhar, discutir, brigar. Opa! Por quê? Mas uma coisa que é importante, que eu acho que é importante, a gente conseguiu no Conselho de Políticas Culturais, uma coisa que eu acho que vai ser bastante importante daqui para frente. Toda a presidência vai emanar, vai ser eleita da sociedade civil. Eu sou a primeira. Importantíssimo, né? Então está regimentado. E é histórico, né, Beto? É muito legal. Uma mulher, primeiro conselho, uma mulher negra, né? Não desrespeitando quem vai vir depois, mas Não. é muito legal, né? É icônico, né? Então, Isso. primeiro conselho. E a gente muito conseguiu. Representativo, Exato. exatamente. Muito. E a gente conseguiu fazer daqui para frente toda a presidência vai emanar. Da onde? Do povo. Do povo. Para quê? Para fazer O povo política faz cultural? pro Povo. Isso é fantástico. Então, é tudo azul maravilha, imagina. Mas o que a gente vem permeando, diálogo. Né? E aí é aquela questão. E as pessoas precisam entender, não só o artista, né? Então, é muito novo. Tem artista que eu tenho certeza que ainda não sabe que existe um conselho. E qual é a função desse conselho? Que nada mais é do que ouvir as bases. Nós somos divididos hoje em 13 segmentos, né? Artes visuais, teatro, cultura popular, enfim. E a gente, esse primeiro mandato é uma responsabilidade muito grande, porque daqui nós vamos criar, vamos escrever e registrar o plano plurianual que vai ter validade por 10 anos nessa cidade. Olha a nossa responsabilidade. E todo mundo leigo. Sim. Dessa questão de movimento, de terceiro setor, de talento. Então, o que nós precisamos? Formação. Tem gente, vamos trazer, vamos nos formar, vamos nos informar sobre gestão. Né? E sempre dizendo assim, diálogo. Precisamos propor isso. Vai, volta, nossa sociedade civil senta. Não, isso aqui não nos contempla. É preciso, às vezes, desenhar, né? Vamos fazer assim. Porque assim, nós também estamos nos aprendendo juntos o que é ser um conselho, estar São 2 anos, Beto? 2 anos. 2 anos, né? Num colegiado desse. E é uma batalha diária, assim, ouvir as bases. Aí a gente vai lá nos segmentos, nos GTs, nas setoriais. Então, é um conselho que ainda está bem começando. A gente vai formar as câmaras setoriais, mas que a gente tem, da maioria dos nossos conselheiros da sociedade civil, essa vontade muito grande de deixar alguma coisa começar estruturado para que os que vierem, né, não perder. Conseguimos o Conselho Deliberativo. É um avanço. Né? Vamos operar aí com o fundo. Ou seja, a gente vai fiscalizar, a gente vai saber onde é que está indo o dinheiro da cultura. Já tivemos que fazer resistência em governos passados, ocupar a Secretaria de Cultura, ocupar a biblioteca. Né? Passar dias e noites lá. Simplesmente vão lá, tira não sei quantos milhões. Da onde vai tirar primeiro? Cultura. Da educação. E se precisar fazer de novo? Bora. Não, vamos fazer, não tem problema nenhum, não. É preciso, Também né? é o nosso papel enquanto artista, né? Se for necessário povo. gritar, Shakespeare já falava disso, né? Se for preciso gritar, como é diabo, Shakespeare lá atrás, como é diabo no dia de hoje, que se faça com moderação, com temperança. Nós vamos gritar.
Legal. Né? E essa importância que eu acho que o ser cidadão, que a gente falava lá, o ser político, de ocupar esses espaços, sabe, Rick? Aham. Os conselhos são, né, são os espaços para a sociedade civil. Para o munícipe ocupar e ali falar e ter voz, ó, É não isso. dá. A gente precisa disso. Todos os conselhos. Né? Recentemente eu tive a honra de entrar para o Conselho Afro aqui da cidade, Acompanhei. semana retrasada, e essa questão já é um conselho que por enquanto não é deliberativo, Não mas é. já estamos com umas PLs ali. Então, quer dizer, é isso para que a gente possa ir ganhando voz. Essa. Você E pode ocupar falar os o espaços. que é deliberativo? Pra Ah, galera sim. que não... Né? É, um conselho consultivo, ele está ali para fiscalizar, acompanhar tudo que se faz para aquela classe, aquela categoria, e ele é consultivo, ele não delibera sobre as verbas, o fundo para aquele setor. Aí a administração pública, o poder público toma conta disso. Um conselho deliberativo tem um fundo financeiro, ele também fiscaliza, ele propõe, ele discute, mas ele também delibera sobre todo o orçamento, toda a verba que vai ser usado para aquele segmento, para aquela estrutura. Perfeito. Isso é importante, Importantíssimo, né? Porque para além fiscalizar já é a função, mas também poder dizer não. Né? Ele constrói junto não a é política cultural ou a política para aquele segmento, o conselho. Então ele tem que construir a política pública para a saúde, para a educação, Cultura. para a negritude, para a cultura. Então, senão a gente vai lá, delibera, conversa. Então, e o consultivo também fica nisso. Se a instância maior do poder público, por exemplo, hoje, o Conselho Afro, não posso falar muito, né, porque agora que eu estou entrando, mas assim, falar muito que eu falo, eu ainda estou me Sim. orientando muito. Enquanto instituição, né? Enquanto instituição, Aham. mas ele está junto à Secretaria de Mulher, Raça e Etnia, né? Como o de Políticas Culturais está atrelado à Secretaria de Cultura. Então, assim, por exemplo, sendo consultivo, a Secretaria tem muitas coisas que não precisa passar pelo Conselho para... Só pode passar, tudo bem. O deliberativo, a gente delibera, inclusive, não vai lançar esse edital assim. Não é dessa forma. Então, vai vir lá o fundo para a cultura. O que nós vamos fazer com esse dinheiro? Onde é que nós vamos investir? Aplicado. Onde é que vai ser aplicado? A gente precisa saber, conhecer o orçamento, brigar, né? Aí o conselho vai ter que estar lá quando for votar o orçamento, o LDO, o plano plurianual, ou seja... De repente, aquele edital ele não contempla aquela categoria e vocês vão dar a opinião para poder mudar isso. Opa, não, vamos agregar Ajustar. mais, vamos ajustar, Legal. tá aqui, não tá? Muito legal. Então, hoje, por exemplo, não sai nenhum edital como o Nelson Seixas. Seixas. Foi totalmente atípico esse ano. Por quê? Porque o Conselho, juntamente com a Secretaria, sentou e discutiu assim, olha, a gente pensa, porque nós somos os artistas, nós que estamos ali na base, Mediante a que é um dificuldade. momento emergencial. Então, vamos pensar esse ano num edital emergencial. Ao invés da gente contemplar aí 15 de um, 5 do outro, 4 do outro, vamos tentar um macro geral, porém ainda com porcentagem, né? O percentual de Igual quantos pra todo inscritos mundo. por aquele segmento, então tem porcentagem, mas hora que for dividir, né? Hora que for contemplar, todo mundo vai ser contemplado igual. Individual. Pensando no artista realmente. Exatamente. Né, Beto? Discussões, No momento que a gente reuniões, tá passando. tá? Ok. Então, a gente delibera junto, a gente só não é consultado. É importante. Não O é? Beta, eu acompanho algumas coisas da cena artística, da cena do teatro também. Eu vejo que, às vezes, uma companhia ela tem o seu festival, outra companhia ela tem, falando, né? Qual a importância do FIT para a cidade, do Festival Internacional? Você, né, que já participou, que já trabalhou, que já, né? E é importante a sua fala sobre o FIT. Eu já tive momentos de vários pensamentos sobre o FIT.
mesmo porque eu ainda sou uma pessoa muito saudosista. Eu já frequentei, trabalho, me apresentei antes do FIT ser FIT, né? Isso. E tive o prazer de voltar a trabalhar quando completou 50 anos, em 2019, né? Que foi a última edição que a gente teve. Dos 50 anos e estar no livro de 50 anos como uma pessoa, né, fazedora de arte da cidade. O FIT, para mim, enquanto evento, não podemos dizer assim, olha, temos um grande evento, mas eu peso o FIT não pelo FIT por existir só, temos um festival internacional, mas o FIT, ele existe, ele tem o poder, vamos dizer assim, já teve mais, né? As situações vão ficando mais, a gente fala, vai ficando mais fria, tem menos troca, mas também as questões. Mas porque o Nacional era um movimento que acontecia na cidade que para a classe artística era fundamental. Porque nós tínhamos troca, nós tínhamos envolvimento com aqueles artistas, a gente podia trocar, conversar. Não é só mais na rua, as estruturas eram mais agregadoras. Tá, precisamos evoluir, não pode mais fazer teatro amador? Tirou a palavra amador. Então, Festival Nacional de Teatro de Rio Preto. Então, nós mesmo, não, esse negócio de amador profissional, não, vamos lá. Aí você vai evoluindo, chega um momento que aonde a gente ia, por exemplo, apresentar, a gente sabia, as pessoas brigavam para poder se inscrever no FIT. Então, vai ter festival, festival, né? Vai ter festival lá em Rio Preto. Então, o festival era almejado e desejado por muita gente. Porque é uma cidade que é um celeiro artístico, é uma cidade que vir para cá deu muita representatividade para quem estava começando. A gente tem grandes artistas, grandes companhias que quando vinham para cá eram companhias que vinham lá do Paraná, lá do Rio Grande do Sul e que hoje a gente fala assim, nossa, o Grupo Armazém do Rio de Janeiro, dirigido pelo Paulinho de Moraes, maravilhosa Patrícia Selonck, a primadona da companhia. Gabriel Vilela, grande diretor do Grupo Galpão hoje. Vinha para dirigir, era diretor de uma escola de teatro. Então, entendi. E assim foi, Zé, enfim. Então, enquanto evento, o festival em si, para mim, na minha visão, ele movimenta um capital, né? Tem todo gera emprego, é importantíssimo, né? Mas eu acho que, enquanto era nacional, ele tinha uma coisa que ficava mais para a cidade, era uma coisa que deixava um resquício maior. É lógico, com a evolução, então, vem grandes nomes, vem gente de fora, não dá para ficar uma semana, 10 dias como ficava antes, mas tudo que eu acho que não é elitiza, eu não queria usar essa palavra, mas existem algumas evoluções que eles vão esfriando. Então, eu acho o festival, hoje FIT, importante, desde que ele seja pensado de uma forma, o que a cidade, o que ele vai deixar. Então, qual é o número mesmo de emprego que ele vai gerar? É para a classe artística? Também, né? Mas também a gente tem técnico, a gente tem outras pessoas, serviços gerais que vão trabalhar ali. São importantes também. São os motoristas, é o Uber, é a rede hoteleira. Restaurantes. Seja, é um evento que ele traz, toda a cidade, movimenta, não só artisticamente, mas que ele pode ser, né? Quando você começa a pensar numa curadoria, qual é o conceito que nós vamos discutir? Então, quando a gente vê que tem essa preocupação, então isso vai deixar para a cidade uma coisa importante. Então, é um evento importante, mas que sempre não podemos deixar de pensar o FIT nesse sentido assim. Qual é o conceito que a gente quer e o que isso vai trazer em todas essas instâncias para a cidade. Entendi. Só para concluir. Beta, e
vou falar pequenas, né, por conta da cidade, ou as pequenas companhias da cidade, elas fazem dessa forma que você está falando, os festivais. Eu acompanho algumas coisas do Gal, que é do Murilo, algumas outras coisas da CSN também. Na realidade... Preocupado mais com as atividades formativas, esse tete a tete, assim? Eu acho que foi uma grande oportunidade que a gente conseguiu com a Lei Aldir Blanc, quando, junto com o Conselho, a gente pensou em fazer, por exemplo, esse edital que foi só para festivais. Então, aí, por exemplo, as companhias que se sentiram seguras, não só... porque não era só para teatro, né? Você podia... O segmento propor, por exemplo, a gente propôs, eu e a Jaqueline Cardoso, proponente, eu, junto com ela, a gente propôs um festival multicultural chamado Festival Axé, que vai no ar agora em outubro. E totalmente voltado para a negritude, segmento, mas a gente agregou mais 9 segmentos. Então, dentro da negritude, dentro da cultura negra indígena, nós tínhamos dança, voltada para esse segmento, dança, teatro, artes plásticas. O que mais nós tivemos? Economia criativa com culinária, patrimônio imaterial, quando a gente traz os babalorixás e alorixás para falar da cultura afro-brasileira. Então, isso foi uma oportunidade para os coletivos ou companhias ou grupos poderem experimentar essa diversidade que é fazer um festival. Aí, por exemplo, a Cênica, ela fez uma mostra que ela já vinha fazendo, né? Edições bianuais da Mostra Resistência. Esse ano, né, foi feito diferente. Juntou 5 coletivos, né? Isso foi via PROAC Lab. Foram 5 coletivos que fizeram a Mostra Resistência junto com a Cênica. Legal. Que aí veio o GAL, veio o Núcleo 2, veio Pretas Palavras... GAL, Núcleo 2, Pretas Palavras e o coletivo Primavera nos Dentes e a Cia Cênica. Então, é importante que eu acho que os coletivos, os artistas, pensarem nisso. Quando a gente se junta para pensar num festival, você vai abranger muito mais gente. São mais cabeças pensantes. Sim. Cada um vai poder trazer sua contribuição. É aí onde eu falo da parceria. Nós fizemos um festival de cultura negra indígena, Então, tudo tinha que ser... Se fosse feito por... Né, tudo foi feito por preto. Por preto, ou quem se autodeclarava preto. Mas nós tivemos parcerias brancas, sim, na curadoria. Tinha uma pessoa branca, porque a gente, né, eu precisava que a pessoa branca estivesse lá. Ela entendeu o processo. Exatamente, entendeu o processo. É uma pessoa que sempre foi parceira. Então, quando eu falo nisso, que eu sou muito de agregar, desde que a pessoa saiba o lugar. Entenda isso. Ocupa, né? E no poder da coletividade, do pensar junto. Então, assim, acho importantíssimo que esses pequenos festivais, que a gente fomente. Então, a gente teve festivais que aconteceram. Festival de literatura. Teve. Né? Então, a gente teve aí, ainda acho que deve ter o Axé, acho que mais uns 2 ou 3 que ainda não vieram, que é desse mesmo momento da Lab, da Aldir Blanc. Mas é importante, assim, que as pessoas saibam que tem espaço. E que elas podem buscar esse espaço. Que elas precisam ocupar esse espaço. Seja na arte, seja na política, seja na educação. Então, o que o Conselho pode fazer para mim? Cara, você está com uma demanda lá, é cultural, nós precisamos... Traz. Qual que eu quero segmento de cultura popular, hip hop. Bora lá no segmento, tem uma demanda assim, assim. O pessoal do artesanato tem uma demanda da feira, de não sei o quê. Traz, vamos conversar. Então, o Conselho, ele acaba sendo uma ponte para, né? A gente tem feito isso para dialogar com o poder público e né, trabalhar para nós. Nós precisamos trabalhar para nós.
Trabalhar se escapa dentro, não para fora. Perfeito. Escapa dele. Ô Beta, porque eu, e acredito que a maioria das pessoas de bairros periféricos, temos a sensação que o teatro é elitista, que o teatro é caro. É caro ir no teatro. Eu prefiro ir no cinema, é mais barato. Por que ainda existe essa sensação? E é através desses festivais a gente consegue quebrar isso. Levando esses festivais para as periferias, para as quebradas, a gente consegue romper esse... Porque é a sensação que eu tenho com 46 anos de idade. Ir no teatro é caro. Não é essa sensação, não. Infelizmente, Flávio. Infelizmente, assim... E só pegando um gancho, no show Amarelo, do Emicida, ele fala muito sobre ter ocupado O Teatro Municipal. o Teatro Municipal de São Paulo. A importância, né? Porque o Teatro Os pretos Municipal de estarem lá, São os negros Paulo estarem lá. é totalmente elitizado, né? Eu costumo dizer assim, o teatro, a arte como um todo, e o teatro especificamente, que é a área que eu domino, que eu dou aula de história, enfim, eu sempre digo para os meus alunos assim, nós não podemos dissociar o teatro, a arte, do momento sócio-histórico, político, social e econômico que o artista, tanto o dramaturgo, quem faz, quem cria, quanto nós que vamos lá criar e atuar enquanto intérpretes. Não podemos dissociar. Então, se você for pegar a trajetória do teatro, ele passou por vários momentos. Lixo, luxo, luxo, lixo, lixo, luxo, luxo, lixo. E, como, assim, o teatro vem para o Brasil, né? Primeiro que eu costumo dizer... Mas eu preciso falar, né? Quando eu tenho que falar, que aprende na livro de história, o teatro começa no Brasil com a catequese. Aculturação. Para mim, isso não é teatro, não. Isso não é arte, não. É aculturação. Aculturar os nossos indígenas. Sem dúvida. Aculturaram nossos indígenas. Usaram da arte, que é coisa maravilhosa, nobre, de formação, informação, transformação, para aculturar. Para dizer, vocês não vão mais fazer xamanismo, não, vocês têm que ser católico. Um desserviço. Concordo plenamente. Eu falo isso. Fala. E eu sou uma pessoa que eu fui extremamente, né, criada, a minha família, dentro da estrutura católica, da religiosidade. Idem. Mas isso não quer dizer que eu não posso, hoje, enquanto uma pessoa que tento compreender um pouco as questões, falar que isso foi uma forma de aculturação, gente. Tá, tudo bem, então começa a fazer teatro de catequese. Eu não chamo de teatro de catequese, começa a usar de arte para catequizar, ponto. E a primeira forma que vem do teatro enquanto arte pro Brasil é quando Dom João VI muda para cá, fugindo dos conflitos com Napoleão Bonaparte, e aí ele traz a própria companhia de artistas dele. Os seus bufões, as suas bailarinas, que também só se apresentavam ali para a corte e para os seus... Então, aí até muito tempo, o teatro só luxo. Só luxo. Quando o teatro começa a... Quando a gente vem com o primeiro ator brasileiro lá, né? João Caetano... Mas que o teatro começa a tomar a força de quem quer fazer pela arte lá atrásão, aí o teatro começa a ser marginalizado. Porque vai para a marginalidade, porque o teatro não pode ser assim, então o teatro fica à margem, a arte vai à margem. Aí começa a ganhar força. Quando o teatro começa a ser voz de protesto, anos 70, anos 80, vai mais marginalizando. Porém, nunca se perdeu esse momento de que, para se fazer obra, então você tem que ter dinheiro, você tem que ter investimento. E aí as pessoas começaram a julgar que, para sobreviver, você precisa cobrar pelo seu trabalho, tudo bem. Todo mundo paga por qualquer trabalho. Claro. Nós precisamos ser pagos pelos nossos trabalhos. Mas a independência, né, de se cobrar, de se propor no seu próximo trabalho, no seu próprio trabalho, para a maioria das pessoas
ficou cristalizado de que se eu cobro barato, não é bom. Cultura também, na nossa mentalidade. Cultura mental. Se é barato, é ruim, né? Se é barato, é ruim. Aí várias questões. Aí quando o povo, né, os artistas politizados, começam a pensar, então, para esse... Nós temos que fazer, e também, quando a gente tem políticos na federação e no estado que são conscientes do poder da arte, não. Vai se apresentar aqui nesse teatro. Quer dizer, o Teatro Municipal de São Paulo e do Rio são teatros construídos lá na época do Rococó, do Barrocão, ou seja, pela elite. Uhum. Então, eu também. A primeira vez que eu entrei no Teatro Municipal de São Paulo, eu falei, caraca, eu posso estar aqui? Olha isso. E a mesma coisa no Municipal aqui. Eu ia como criança, eu olhava, né? E aí, depois, quando eu comecei a dirigir, atuar, eu queria chegar e sentar naquele palco, eu me olhava, eu me sentia dona daquilo tudo, mas porque eu pude estar, eu fui conquistando esse espaço. Só que ainda, os teatros que são privados, eles têm essa liberdade que eles podem cobrar o que eles quiserem. As companhias que não, né, acho que tem essa liberdade. E quando eu ia dizendo, quando a gente tem políticos, que são os teatros públicos, que têm consciência, não, olha, então, você para se apresentar aqui, você pode fazer sua temporada cobrando, tem um limite, no mínimo disso, no mínimo disso, e você tem que fazer no mínimo 1 ou 2 sessões a preço popular mesmo. Né? E aí vai muito de companhia para companhia também, né? Por exemplo, quando você vê grandes companhias indo para as ruas fazer o FIT e o festival, eu acho que ele tinha mais, mas o FIT eu acho que pode mais disseminar, né? Quando fala Rio Preto está artista, né? Uhum. É acontecer mesmo lá na periferia, levar o... Isso já aconteceu, mas pode acontecer mais? Pode. Cada vez mais eu acho que precisa estar. Levar a camerata. Então, quer dizer, a gente fica nesse impasse aí da liberdade e da consciência das pessoas. Porque quando você tem umas casas dessa, a pessoa acha, eu não posso ir. E muitas vezes é caro mesmo. É mais caro. Mas, então, como que eu posso fazer para ter acesso? Por exemplo, teve uma produtora do Rio de Janeiro, quando montou, e aí essa coisa, né? Montou um espetáculo com a dona Glória Menezes, chamado Ensina-me a Viver. Grande sucesso, 5 anos em cartaz, coisa mais linda. E eles, não sei se foi pro ar, enfim, com dinheiro público eles fizeram sessões para todos, não sei quantos céus, acho que 15, 12, 13 céus. Sensacional. Liberes de ingresso. Você buscava ingresso um dia antes. Aí. 1 hora antes. E geralmente o céu é na quebrada, né? Todos os céus são na quebrada. E eu tive a oportunidade de acompanhar, acho que eu fui em 3, 4, que um amigo meu era produtor, e eu amava o espetáculo, e eu ia para São Paulo para ficar na casa dele, para passear, e falava, bora lá. E eu tive a oportunidade. E ver... Porque assim, o céu é da quebrada. Sim. É feito para aquela população. É nosso. E o cara poder falar assim, cara, eu vou ver Dona Glória Menezes. Entendeu? Então, vai muito disso, desse olhar, tanto dos estabelecimentos privados, né? Porque assim, você tem uma taxa que você vai para um teatro particular privado. Aí a companhia, para poder pagar a taxa da temporada tal, então eu preciso jogar meu ingresso a R$200. Mas eu também quero poder ter acesso a um espetáculo de R$200. Né? E aí, se eu vou para um público, se eu estou usando recurso público, dinheiro público, né? de Rouanet, de qualquer que seja, né? tem que ter contrapartida. A Rouanet já tem. Né? Então, é tudo muito... Você tem que ter um olhar, não dá para ser só individualista, sabe? Mas, infelizmente, por conta... É histórico, é cultural e histórico, essa questão. Mas também eu conclamo e penso assim que produtores, atores, artistas...
se cada vez mais a gente conseguisse ter um olhar... Tá, vou fazer minha temporada lá em São Paulo, cobrando R$200 o ingresso, eu vou ficar 2 meses em cartaz, porque um dia por semana, cara, se eu faço um preço popular, que aí, tá, não vai agregar todo mundo, mas a parcela que for, eu fui num... isso vai disseminar. Se tiver outro, vai disseminar. Vai disseminar. Eu só não posso dizer, faça isso, né? Mas há de se ter um pouco essa mais... é a visão que você Dá pra tem, fazer, né? dá pra fazer. Dá pra fazer. Dá. Tem que ter um pra fazer. Seja com dinheiro público, seja com dinheiro próprio, Privado, dá dá pra fazer. Tá. E assim, eu acredito muito também no teatro que é feito na rua, né? A companhia cênica tem essa estrutura do teatro popular e feito, né? Que a gente chama teatro de rua. A gente consegue aí, né? Uma comunicação. Consegue atingir mesmo, né? Atingir, Beto? porque você Bastante, vai né? pra... Direto, né? Você vai para... E aí também, eu acho que a nossa quebrada, o nosso pessoal, precisa sempre saber assim, existem locais que têm essa abertura e que eles precisam saber que eles podem, pelo menos ir lá para saber o que é que lhe interessa. As instituições S, Sim, que são... que, por exemplo, o SESI, tudo que é feito no SESI é gratuito. É gratuito. A gente faz um circuito, existe o circuito SESI, que companhias do Brasil inteiro circulam Sim. pelo Brasil SESI todo. também. Eu já fui para vários SESI me apresentar fora, e vários SESI que são tipo quebradão, que delícia, tá lá. Chega um teatrinho de 200 lugares, mas você vê que a galera tá ali, você faz sexta, sábado, domingo, vibrante, né? sexta, sábado, domingo, casa cheia. Então, as pessoas precisam saber que tem acesso. Tem acesso. A gente precisa buscar. E ter essa Entendi. comunicação mais efetiva. Efetiva. Também, né? Na Dá periferia. conhecimento, Para exato. dar o conhecimento. Para falar, lá no SESI vai ter essa parada aí. Vai lá. Cola que é de graça. Cola que é de Chega graça. com 2 horas antes que você pega seu ingresso. Ponto. É isso, A porque palavra- é difícil você saber o que se passa nesses locais. lógico que é. Lá onde a gente está. Exatamente. Obrigado. E assim, e se eu posso fazer minha arte? Eu quero chegar junto, me dá licença, nós viemos aqui hoje pisar no quintal do SESI, nós queremos apresentar. Perfeito. Vamos fazer. E esse sistema S, ele te dá uma estrutura, né, Beto? Para que isso aconteça e com qualidade. Pra gente que é artista, Exatamente. é importante falar também, Sim. falar das porradas que a gente É, leva, que são muitas, muitas. Todo dia. Todo dia, diária, mas também quando a gente tem essa oportunidade de dialogar, né? Quando você faz... O Inesita foi todo feito com o edital do SESI. Lindo, ficou lindo. Todo com o edital do SESI. Ficou lindo. Né? Então você precisa também falar, né? E você precisa ter governantes, poder público, instituições privadas que olhem para essas necessidades. E precisa que a gente cutuque. Sem Eu não me canso de cutucar, não. Não nos cansamos. Não. Eu preciso falar dos nossos patrocinadores. Já estamos Já estamos... Eu começo a falar, eu não paro, a gente me corta. Que legal, a pelo gente amor quer de tirar Deus. o máximo, né? Não é sempre que a gente tem a Beta aqui para poder falar com a gente. Via de fatos, o que não é fato é fake. Esse é o canal que a gente faz a nossa transmissão. Quinta-feira, às 20 horas. Centro Cultural Vasco, que é o nosso parceiro aqui, que nos empresta o estúdio. Manos Caps, que é o meu patrocinador pessoal, também patrocinador do programa. Salve, Cezão, muito obrigado pela força. La Cancha, Que futebol não e dá uma cerveja, cerveja. que não traz uma cerveja para nós tomar. Eita, Nós estar aqui. Flávio, Amanhã tá fala. fazendo 3 3 anos. anos tem festa. Tem festa, é um local de resistência também, um Isso, local de Márcio, formação precisa política, muito. formação cultural, resistência da esquerda. Desde já, parabéns. Espaço Amarelo, da nossa digníssima Luciana Pequim, é um espaço de yoga e terapias que também nos fortalece aqui. Muito obrigado, beijão, Luciana. Vidro R, do meu parceiro Rafael. E Papo de Quebrada. Ô Beta, eu vou fazer mais uma pergunta. Acho que Flávio, faz o lance da mulher da política. Acho que você quiser fazer essa pergunta. E aí a gente... É uma coisa que me indigna, até a gente discutiu isso com a Ju no último, de ser um país de maioria preta, negra, e não ter uma representatividade política condizente com o percentual de população. E eu digo a mesma coisa sobre mulheres.
São 52% do eleitorado, né? São maioria, e a representatividade feminina, principalmente no nosso país, que é um dos piores no mundo de representatividade política feminina, né? Nos países, na cidade. Na nossa cidade. Não, pelo amor de né? Deus. Por que isso? Por que isso acontece? Por que a mulher ainda não vota na mulher? Mesmo tendo cota, né, política de Dentro mulheres. dos partidos, né? E por que não acontece? 60%. Eu sei que a nossa comunidade, que a nossa sociedade é machista, principalmente a nossa comunidade política, então nem se fala, né? Mas por que a mulher não, com toda a força que ela está tendo, com toda... Né? Porque eu hoje vejo, eu sou pai de 3 mulheres, né? Então eu vejo cada geração das minhas meninas vai ser mais forte ainda. Com toda essa força, por que a mulher ainda não atingiu um percentual maior de representatividade dentro da política, E Beto? só para concluir também, Beto, em relação a... Você passou por isso, você foi candidato, Sim, entendeu? em 2012. Dentro de partido político e tal. É legal falar enquanto candidato, enquanto mulher, né? Sim. Acho muito massa. Eu acho importantíssimo, né? Assim, dos últimos anos, vamos dizer assim, de 2, 3 anos para cá, mais 4 anos, acho que da última eleição, penúltima. Primeiro, eu acho que um grande boom foi quando a gente teve uma grande mulher, Na presidência. né? Na presidência, a primeira mulher. Isso começou a fazer com que... Mas a gente, infelizmente, a gente precisa falar da questão cultural do nosso país, né? A mulher teve direito ao voto quando no nosso país? Né? Então, começa por aí. Então, são anos de luta dentro para que a mulher ocupe o espaço que ela quiser, né? Mas, e dentro da política, a resistência ainda é maior, culturalmente e presencialmente, que a gente vê, que a gente sabe, né? Então, assim, eu vejo a necessidade de nós, mulheres, que tivemos a oportunidade de conhecer os partidos políticos, poder falar, não, me identifico, quero ser candidata, de saber qual a força. Isso tem sido feito de uns tempos para cá mais, sim, mas ainda preciso mais. Então, de onde tem que vir? Tem que vir de nós que temos essa consciência que somos de determinado partido político, de irmos até a base. Olha, vocês podem, a nossa força é essa, a gente tem que ter representatividade. Então, quer dizer, é um processo, como a gente falou, de desconstrução para algumas coisas, mas também de muita construção. Para a mulher, a maioria das mulheres saberem mesmo, a gente pode estar onde a gente quiser, a gente pode falar o que a gente quiser, a gente pode exportar como a gente quiser, né? E precisamos ocupar isso, porque se eu tenho mais mulher falando para mulher, defendendo, fazendo leis para mulher, legislando, governando, né? Então, é um trabalho árduo. Evoluiu, cresceu, mas é preciso mais. É um trabalho, eu acho, muito concomitante, sabe? E também fazer com que desperte na mulher esse, não gosto de usar essa palavra, esse empoderamento, mas esse acreditar-se dessa necessidade, sabe? Por exemplo, eu vinha militando na política, Douglas está aqui, sabe disso, há muitos anos, até que em 2012, já tinha, não, vamos, não. Até por isso, assim, talvez como eu me sentia, mesmo militando dentro de partido, dentro de uma comunidade político-partidária, eu, até 2012, não, eu estava ali trabalhando, né, para políticos, amigos, amigas, não, tô ali, tô militando aqui com vocês, tô junto, bora lá. Mas aí chegou um momento que aí é pessoal, né, de estudo, consciência, realidade. Falei, não, por que esse ano eu quero ser candidato? Porque é um momento que, né, é importante, porque eu vou poder falar enquanto mulher negra, enquanto mulher periférica, enquanto mulher na educação, na cultura. Então, eu sabia aonde eu podia oferecer de mim para que as mulheres, os homens, os eleitores dissessem assim, por que não pensar em pôr essa pessoa enquanto vereador? E infelizmente, por conta, né,
de coisas como esse monstro, desgoverno maior e etc., as pessoas estão muito desacreditadas politicamente, partidariamente. Então, quer dizer, é uma construção dupla, né? Você tem que ir pondo de 2 em 2 tijolos. Exatamente. Primeiro, você fazer as pessoas acreditarem que nós somos seres políticos e precisamos, faz parte da... Nós precisamos contribuir. Precisamos estar lá. Precisamos estar lá. Eu só posso cobrar se eu estiver dentro, se eu sei, se eu conheço, se eu vou estudar, né? E, ao mesmo tempo que eu vou pôr esse outro tijolinho junto aqui, é assim, você pode ir, é preciso para que se mude. Eu não confio mais na política. Não, eu confio na política a gente precisa, que é necessário, você precisa acreditar. Então, é fazer as pessoas acreditarem novamente que é possível você ter representantes, né, de fato, que vão lá te... Ai, eu desliguei o celular. Ai, desculpa. Acontece. problema, é só Vai que é uma desligar. pergunta do patrocinador. Tem que Vai. atender, ué. Vai que é o Demorou. patrocinador querendo investir. Ai, desculpa, gente, eu nunca faço isso. Tá tranquilo, Beto, não tem problema, acontece. E aí, das pessoas poderem entender que elas precisam acreditar. A gente tem como se fazer política pública, política partidária, política, governos, né? Legislar. E a mulher, então, aí vem, né? São 3 tijolinhos. Primeiro, a população, enquanto um todo, acreditar que é possível, politicamente, vamos dizer assim, nesse sentido partidário, de expressão de governo, enfim. A mulher acreditar que ela é possível. E que quando a mulher, né, eu não me lembro quem usa essa frase, quando a mulher negra se movimenta, toda uma sociedade se movimenta com ela. Né? E o povo acreditar politicamente, a mulher acreditar. E por que mulher não vota em mulher? Porque ainda é essa construção de que vamos estar junto, vamos subir junto, vamos, né? Uma sobe e puxa a outra. Não é só a tal sororidade, mas o acreditar, é confiar que juntas nós temos mais vozes. Então é uma construção. Por quê? Então eu fui candidata porque não, esse ano é o momento. Eu acho que eu preciso eu preciso juntar minha voz. Preciso juntar minha voz, né? Ouvir minha base ali, juntar minha voz. Vai agregar? Então, assim, as mulheres precisam saber disso. A gente tem o espaço, os partidos estão ali para ser... Vai conhecer. Né? Eu sempre tive mulheres que eu admirei na política, então você vai procurar, vai conhecer, olha, fulano, Beltrano. Buscar uma orientação, né? Exatamente. Perguntar. Exatamente. Só para concluir, Beta, você falou da militância, né, que você já faz, independente de partido político ou não. E aí, entre aspas não, o partido ele oficializa a sua candidatura, tal. E aí a política mesmo para a campanha você tem que ir para a rua, né? Exato. O contato direto com o povo. E como é que foi isso, assim, né? Porque você, né? Tem todas as perguntas possíveis, todos, né? É um barato, assim. Porque eu sempre estive na rua, no dia a dia de campanha, mas acompanhando, né? Meus candidatos. Carimbou o partido ali, mudou tudo. Aí, quando vem aqui, é muito diferente. Cara, né? Você foi candidato também no mesmo ano. Carimbou, muda tudo. Parece que você já não sabe tudo aquilo que você ajudava, que você fazia. Fica diferente, mas eu falo, não. Se eu tô aqui, eu preciso chegar e falar, é o olho no olho que eu fazia pra falar pro camarada não mudou que eu tava nada. militando. Não mudou nada, cara. É a mesma coisa. A mesma estrutura, às vezes até. Né? E quando você vai falar pra você, aí é a hora que você fala, não, pô, se eu tô aqui, eu tô representando, sim, tem uma legenda atrás de mim, tem o nome de um partido, que primeiro que eu preciso... Porque precisa. Chegar junto. Né? Pra poder se candidatar, precisa disso também. Precisa. Uhum. Precisa. Então nunca vou entrar pra política porque nem o partido presta. Não, para. Não vem não. Nenhum político presta, nenhum partido presta, não acredito mais em política. Então, olha só onde nós temos que desconstruir, Flávio. Sem dúvida.
Sem dúvida. esse desacreditar, né? Muda, Rica. Foi uma experiência para mim, assim, falo, foi ímpar, foi única. né? Depois tive a oportunidade novamente, falei, não, bastou aquela, assim, para mim foi importante agora. Eu falo, agora eu acho que eu posso continuar contribuindo de outras formas. Né? E aí, estando, por exemplo, conseguindo estar num conselho, ter Perfeito. conseguido chegar a estar presidente agora. Então, assim, eu sempre vou buscando aonde é que eu vou, vamos dizer assim, começar a firmar minhas raizinhas ali, que elas possam crescer e ir se aprofundando, juntar com outra, né? Pra E gente fortalecer a rede, né? Uma rede. Fortalecer a rede. Beto, tem alguma coisa que você falou, que você não falou, você quer falar? Ficou pra trás? Acho que não. Tá tranquilo? Tá tranquilo, Eu assim. tenho uma última pergunta. pra Pode te fazer. Tô aqui. Tô te se souber conhecendo responder. hoje. E eu tô vendo uma força na minha frente que é Eu te contei. de arrepiar. Obrigada. De onde vem toda essa força, essa energia, essa vivacidade? Como você consegue? Ai, Flávio. A gente estava falando disso ontem, quando a gente estava ensaiando o espetáculo que a gente está fazendo agora, que eu também falo um pouco de mim. Eu acredito que é na minha vontade de viver, Flávio. Eu acredito muito na vida. Eu acredito muito no ser humano. Eu tenho minhas sobrinhas que moram perto, né? Eu falo assim, tia, você acredita muito no ser humano, você sofre muito, você vai sofrer muito, mas eu acredito. Você acredita que a gente pode chegar numa sociedade mais igualitária? Eu acredito. Tem hora que eu falo, não tem mais jeito, o ser humano não tem mais jeito. Eu falo assim, bendito, já usei aqui, bendito Brecht, falava lá atrás, 1800, humanidade desumanizada. Nós estamos vivendo tudo isso. Então, às vezes, quando eu penso em... Ai, não vou desistir. Já tive grandes momentos, eu falo assim, não, para, eu quero ficar quietinho aqui, não quero saber, não quero vir falar de política partidária, não quero vir falar, não quero. Mas aí, vai passando um tempo, você fala assim, eu não sou eu. Se eu não estiver falando, se eu não estiver dando voz. Sim, sem dúvida. Então, eu acho que essa força, a primeira, assim, eu não posso deixar, primeiramente vem, acho que da minha ancestralidade. Eu sou uma pessoa extremamente hoje iniciada numa religião afro-brasileira, no candomblé, fiz 27 anos de iniciada no candomblé esse ano, e a partir do momento dessa minha identidade, do me reconhecer mulher, preta, pobre, e essa vontade de dizer assim, cara, se eu pude tudo que eu quis, não, tô longe, mas que isso possa, sabe, que os meus sobrinhos, eu não tive filhos, né? Tem uma menina que eu criei, assim, minha filhada, mas eu não tive filhos, mas assim, eu sempre disse assim, eu preciso ter alguém para, sei lá, depois que eu que eu fizer a minha passagem, alguém que fala assim, eu passei pela vida da Beta Cunha, eu conheci Beta Cunha. E falava assim, a gente tem que ter neto para falar, né, para lembrar da gente. Então, eu acredito muito na vida. Sensacional. Obrigado. Acreditamos. Beto, muito obrigado. Eu que agradeço a A gente que oportunidade. agradece demais. Falo demais, né? É necessário a gente falar. Então esse foi mais um episódio do podcast Papo de Quebrada, que vai ao ar toda quinta-feira no canal Via de Fatos pelo YouTube às 20 horas. Tamo junto, muito obrigado. Tchau, tchau. Valeu.